Sob a proteção de Deus, iniciamos os nossos trabalhos, cumprimentando as senhoras vereadoras e os senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanham pela internet. Declaramos aberta a 21ª Sessão Ordinária, primeira Sessão Legislativa, 19ª Legislatura, em 23 de março de 2021. A presidência convida a vereadora Ana Lúcia para fazer a leitura do versículo bíblico. O Senhor será também um alto refúgio para o oprimido, um alto refúgio em tempos de angústia. Salmos 9, versículo 9. Está lido, presidente. Obrigado, vereadora Ana. Declaro aprovada a ata da 20ª Sessão Ordinária realizada em 22 de março de 2021, se nenhuma vereadora ou vereador apresentar reclamação, conforme artigo 120 do Regimento Interno. Aprovado. A presidência convida a vereadora Tânia, vice-presidente, para fazer a leitura das correspondências recebidas. Pois não, senhor presidente. Projeto de Lei Ordinária 32/2021, que institui o programa Visita do Bem no município de Joinville. Gabinete Parlamentar, vereadora Tânia Larson, PSL. Projeto de Lei Ordinária 36/2021, denomina Servidão Hortz Schultz, ASD 406/26, lateral da Rua Tenente Antônio João, no bairro Jardim Sofia. Gabinete Parlamentar, vereador Henrique Deckmann, MDB. Emenda substitutiva número 1/2021 ao projeto de lei complementar 8/2021. Gabinete Parlamentar, vereador Henrique Deckmann, MDB. Justificativa de ausência do vereador. Memorando 18/2021 de vereador Kiko do Restaurante para vereador Maurício Peixe, presidente da Câmara. Venho, através do presente, justificar minha ausência na sessão plenária ordinária no período de 17 de março de 2021 ao dia 17 do mesmo dia, por motivo de doença, conforme atestado em anexo. Atenciosamente, vereador Kiko do Restaurante. Foram lidas as correspondências, senhor presidente. Obrigado, vereadora Tânia. Tempo destinado aos partidos. Primeiro partido PSD, por até 6 minutos, vereador Kiko do Restaurante. Boa tarde, senhor presidente, vereadores, vereadoras, servidores dessa Casa de Lei e público aqui presente. Hoje venho falar da importância da Associação de Moradores dos Bairros. Como exemplo, eu cito a Associação dos Moradores dos Bairros Amigos dos Espinheiros, que no ano passado eu fiz uma grande reforma na sede, mas infelizmente deu um ciclone bomba e a estrutura foi toda destruída. No início do ano, recomeçamos o trabalho para dar continuidade aos projetos que já havia na comunidade, como escolinha de futsal para as crianças de 4 a 12 anos, aulas de danças, clube do chimarrão, campanha do agasalho, aula de Muay Thai e demais atividades que ainda pretendo desenvolver logo seja concluída essa obra. Como líder comunitário do bairro Espinheiros, sempre atuei nas demandas do bairro e como vereador pretendo transformar esse local em mais opções de lazer, educação, esporte e cultura. Eu peço à nossa técnica mostrar algumas fotos da nossa associação
aonde foi destruída, e aonde eu comecei, o jeito que era. Queria dizer para vocês que essa reforma está sendo feita com doação do meu salário como vereador, pois acredito que, dando oportunidade às crianças, jovens, adultos, estarei contribuindo para diminuir a marginalidade no bairro. Registro todas as atividades que serão retomadas de acordo com os decretos do município adotados ao combate ao Covid-19. Para finalizar, solicitei ao secretário do CEPUD, o Marcel Viemonte, abertura da rua Davi da Graça com Augusto Rocha, que lá no Espinheiros, a chegada no Espinheiros só chega pela Baltazar Buchler e só tem uma saída pela João da Silva, e abrindo a Davi da Graça com Augusto Rocha ali vai facilitar bastante o trânsito, porque ali tem o CI, tem as creches naquele local ali e vai encurtar bem os caminhos. O pessoal que sobe para Baltazar Bucha ali pode retornar para Lauro Machado, entrando na segunda rua à direita, na Davi da Graça e saindo na Augusto Rocha. Vai facilitar bastante o nosso bairro para diminuir o trânsito que sai só para João da Silva. Tendo mais uma saída ali, vai ficar bem melhor. Ali a nossa via gastronômica. Quem vai para o Espinheiro tem que passar em frente ao Portal do Mar ali, que é uma rua estreita, tem só uma passagem de um veículo no final lá. E pegando ali à esquerda, na Lauro Machado, pela Davi da Graça e saindo na Augusto Rocha, as pessoas que moram no final lá do Espinheiro, com o nosso bairro é bem grande, para quem não conhece, vai desafogar bastante o nosso trânsito. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, a bancada do PSDB. Não vai falar? PSL, vereadora Tânia, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, hoje na Comissão de Urbanismo eu realmente me decepcionei. Me decepcionei pela falta de respeito a essa vereadora em relação ao requerimento que eu fiz na comissão para um planejamento das ações da causa animal no município de Joinville. A equipe da SAMA veio despreparada, dizendo que o diretor disse que 8h30 da manhã ele recebeu uma solicitação para que ele fizesse a presença dele na reunião da comissão para falar. Não trouxe nenhum documento, mal sequer sabia do orçamento do município em relação às castrações da causa animal, mal sabia como seria feito um plano de ação com início, meio e fim em relação à microchipagem de animais. É lamentável o que eu nessa tarde tive que ouvir, saí um pouquinho fora até da minha paciência, por ser protetora de animais, por ser a terceira vereadora mais votada no município de Joinville, porque a comunidade sabe da minha luta, sabe da minha bandeira, que não é de hoje, é de anos, e por saber que a gente entende daquilo que a gente fala, que a gente não simplesmente fica com a bunda numa cadeira, e sim, a gente vai nos bairros cuidar dos animais, a gente vai resgatar os animais, pega o salário da gente como vereador e como protetor. Na minha vida inteira, eu não adquiri bens, patrimônio meu, eu adquiri salvando vidas de animais em via pública. Agora é lamentável eu estar aqui numa Câmara de Vereadores
e simplesmente ser tão discriminada em relação à causa animal. Sem nenhuma atenção, sem nenhum preparo para discutir sobre planejamento da causa animal. É lamentável eu ter que ouvir o que eu ouvi hoje. E mais, a pessoa me dizia assim, ó, nós não temos, mas a senhora tem alguma coisa para propor? Eu estou como vereadora, mas eu troco de lado e vou lá e assumo. E faço a coisa acontecer, isso eu garanto para vocês. A gente tem experiência naquilo que a gente luta, que a gente tem fé, que a gente sabe que precisa ser feito. Agora, um abrigo animal com 300 e poucos animais, tem um veterinário que ganha 2.000 e poucos reais por mês, tem vários assessores, tem 5 funcionários que limpam canis lá de 1.000 e poucos reais, enquanto um CBEA tem um diretor, um gerente, 3 coordenadores e outros servidores para 60 animais. E eu tive que ouvir isso numa tarde de terça-feira. É triste você ter que conviver com uma situação dessa. Mas eu espero que mude. Eu espero que dia 13 de abril venha uma apresentação digna de profissionais competentes que foram nomeados para exercer a função em defesa dos animais. A presidência registra com alegria a presença do ex-vereador James Schroeder, hoje presidente da Fundação Municipal do Meio Ambiente da nossa vizinha querida Araquari. Seja bem-vindo, vereador James. Ah, é secretário da Agricultura. Desculpa, me enganei, me falaram, alguém comentou que era a Fundação do Meio Ambiente, mas corrigido aqui, secretário da Agricultura. Próxima bancada inscrita, a bancada do PT, vereadora Ana, por até 3 minutos. Boa noite, presidente, secretário Érico, vereadora Tânia, os colegas vereadores, a quem nos acompanha aqui. Boa noite, James, prazer em revê-lo, e a todas as pessoas que nos acompanham. Vereadora Tânia, eu quero dizer que eu sou solidária à senhora, porque algumas pautas e alguns temas e alguns assuntos me parece que as pessoas não conseguem entender a importância e não se sensibilizam com isso, né? E falando disso, ontem eu falei aqui sobre o dia 21, o Dia Internacional para a Eliminação da Discriminação Racial, e citei aqui, vereador Érico, né, a Lei 3.801 e as solicitações que nós faremos à Prefeitura, né, ao Executivo, para entender de que forma melhor a Prefeitura está executando essas ações. E entre elas, nós estamos preparando um plano municipal para a implementação da Lei 10.639 e 11.645, que versa sobre o ensino da história e cultura africana e afro-brasileira e da história indígena. E justo hoje, né, falando da história indígena, que é uma cultura que nós precisamos entender, né, vereadora Tânia, e respeitar como uma cultura originária dos povos originários. E hoje, infelizmente, nós assistimos, eu não assisti, mas fui informada sobre a violência que sofreu uma média de 50 e poucas pessoas, entre elas muitas crianças, comunidades, povos indígenas que estão morando no bairro Fátima. E é disso que nós estamos falando. Nós acreditamos na educação e nós sabemos que é a educação que vai fazer a transformação. É a educação para falar do respeito com os animais, é a educação para falar do respeito com o outro, com o diferente. Isso precisa estar inserido nos currículos escolares, nos planos das escolas. Isso precisa ser fiscalizado. E mais,
como é que isso está sendo ensinado, porque nós não queremos que isso seja ensinado de qualquer forma, de qualquer jeito. Então, é nesse sentido que o nosso gabinete está elaborando, em parceria, inclusive, solicitamos a parceria e o apoio da Secretaria Municipal de Educação, para que com os seus funcionários, servidores, também possam contribuir, para que a gente possa dar mais um passo, ou muitos passos, na verdade, precisam ser dados, para tentar minimizar os efeitos do racismo e do preconceito que nós vivemos também aqui em Joinville. Essa ação hoje que aconteceu, o vereador Érico, lá com os povos indígenas, eu gostaria que o senhor apurasse, porque pelo vídeo que eu recebi, sem dúvida alguma, independente do que aconteceu, da irregularidade, não é dessa forma que se tratam as pessoas. Muito obrigada. Próxima bancada, a bancada do PTB. Vereador Salles, por até 3 minutos. Senhor presidente, senhores e senhoras vereadoras, vereadores, público aqui presente, você que nos assiste hoje pelas redes sociais, nosso companheiro, sempre vereador James Schroeder, seja bem-vindo. E também estou muito triste, como a vereadora Tânia falou, referente ao que aconteceu hoje no bairro Fátima. Então, é uma ação que já vem, um sofrimento de longo tempo, mas não precisava acontecer o que aconteceu, a agressão, até crianças também foram agredidas, então não deveria, não pode acontecer. Para tudo tem uma forma de conduzir as coisas, né? E lá não foi bem conduzida hoje. Então o nosso padre Fabiano também ficou muito abalado com isso, ficou chateado e toda a comunidade fica. Também quero dizer, presidente, que hoje a gente fez uma visita, eu e o Márcio Rosa, meu chefe de gabinete, fomos nos Arautos, onde agora dia 21 vai inaugurar a primeira etapa de uma instituição que vai ser um polo turístico religioso, né? Um dos maiores em Santa Catarina. Então, estamos aí numa luta ferrenha, onde precisamos da ajuda de todos, né? Para que possamos fazer com que aquela estrada que leva até lá, possa ser asfaltada, calçada. Então, estamos na luta em busca desta solução. E vamos trabalhar bastante para que isso aconteça em breve. Muito obrigado, presidente. Próxima bancada, a bancada do Cidadania. Vereador Dr. Cassiano, por até 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores. Cumprimentando o ex-vereador James, cumprimento as pessoas aqui presentes e as pessoas que nos assistem pelas redes sociais. Eu vou pedir para a nossa técnica passar um vídeo a respeito de uma conversa que a gente fez. Meu nome é Sérgio Luiz Mir, sou servidor público carreira, administrador na Prefeitura Municipal. Meu nome é Sérgio Luiz Mir, sou servidor público carreira. Não conseguimos passar o vídeo? Meu nome é Sérgio Luiz Mir, sou servidor público carreira, administrador na Prefeitura Municipal de Joinville. Fui gestor do Ipreville por 8 anos, sendo 4 anos como gerente financeiro e 4 anos como diretor-presidente. Gostaria de dar nesse momento aqui a minha opinião sobre a discussão da matéria previdenciária envolvendo o projeto do Executivo que trata da reforma da Previdência dos servidores públicos municipais. Esse projeto, na sua discussão, para que houvesse uma resolução mais rápida e breve,
seria a aprovação do único ponto obrigatório estabelecido na discussão da reforma da Previdência a nível federal, a elevação da alíquota dos servidores para 14%. No demais, os demais itens que envolvem aí a mudança de idades, a mudança de outros benefícios que envolvem a vida do servidor público municipal de Joinville, caberia uma discussão ampla com as entidades que envolvem aí o sindicato da categoria, os servidores, a própria prefeitura, o legislativo municipal e demais players interessados nessa discussão. Posso falar com uma opinião de quem já se envolveu em Brasília em discussão de grupos técnicos envolvendo aí a discussão do cálculo atuarial, discussão de planilhas de investimento, discussão de leis e portarias nesse sentido. Então posso dizer com experiência nesse campo que a discussão, para que ela fosse abreviada e que houvesse a resolução tanto do Executivo que precisa do CRP como para o IPREVILE, se a aprovação dessa alíquota de 14%. A discussão da questão atuarial, a equalização da lei atuarial, ela pode ser feita aí durante o ano, inclusive pode ser feita até o ano que vem. Isso aí é até recomendável, porque 2020 foi um ano que foi fora da normalidade. E aí pode distorcer a média dos resultados atuariais do IPREVILE. Então essa é uma sugestão que eu deixo aqui para todos. Então, senhor presidente, continuando aquela discussão a respeito do projeto que tramita na nossa casa, a respeito da reforma da Previdência, ontem nós conversávamos e até escutamos aqui a fala do vereador Érico sobre outros pontos envolvendo a liberação do CRP. Contudo, a gente foi atrás de algumas informações. O Sérgio, essa pessoa que nos fala, esteve à frente do IPREVILE nos últimos 4 anos e trabalha com conhecimento de causa. Ele ainda nos corroborou, nos trouxe a informação de que em 2015, um outro ano atípico dentro da história da Previdência, a gente foi até Brasília, ele foi até Brasília e conseguiu discutir esse cálculo atuarial a ponto de conseguir mais tempo para a liberação do certificado de regularidade. Então, ele me mandou aqui também uma norma técnica emitida agora, no começo de março, a norma técnica 11.946/2021, mudando o prazo para entrega do cálculo atuarial. Então, volto a pedir que a gente trabalhe a mudança na alíquota e as outras questões a gente discuta posteriormente. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, bancada do DEM, por até 3 minutos, vereador Sidney de Isabel. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, registrar aqui a presença do ex-vereador, colega James Schroeder, e dizer que nos próximos dias, hoje secretário do município aqui da Agricultura, do município de Araquari, nós faremos uma visita a Vossa Excelência, para ver como funciona a agricultura no município vizinho. Temos informações de que lá existem vários equipamentos, vários maquinários à disposição da agricultura. Vereador Henrique, lá funciona, tem retro, tem patrola, tem tratores, enfim, amplos maquinários prestando serviço à agricultura. Apenas Joinville que não funciona. Então vamos lá copiar no município vizinho, como funciona a Secretaria de Agricultura e quem sabe conseguir implantar aqui no nosso município, que é uma luta de alguns anos já para esse setor da agricultura. Outra situação, hoje houve um acidente, uma criança foi atropelada ali na Almirante Jaceguai, e naquela via nós já fizemos aqui 2 pedidos de redutores de velocidade. Eu peço ao setor de trânsito da Prefeitura de Joinville que dê uma atenção especial àquela via, porque diversos acidentes já aconteceram e hoje mais um, envolvendo uma criança, e está aqui o registro do nosso pedido para que seja implantado lá redutores de velocidade. Espero que o setor de trânsito atenda a comunidade
com a maior brevidade possível. Obrigado, senhor presidente. Próxima bancada, a bancada do MDB, por até 9 minutos. Vereador Henrique Degman. Boa tarde, senhor presidente, senhoras vereadoras e vereadores. Também saudamos nosso ex-vereador James Schroeder e bom trabalho adiante em Araquari. E acredito que nesta administração a agricultura vai funcionar e vai deslanchar. Acredito na equipe que está trabalhando lá na UDR 25 de julho, o senhor Luiz Maia e toda a equipe, e tendo o apoio dos servidores do nosso município, fazendo um time que vai de encontro ao que os empreendedores na área agrícola já estão trabalhando e desejam. Eu acredito que será possível ver uma grande diferença nessa administração na área da agricultura. Quero expressar também aqui a tristeza por o que aconteceu na nossa cidadela cultural, mas ao mesmo tempo ela é expressão de muitas outras áreas públicas de Joinville e também áreas tombadas no município de Joinville. Talvez cabe aqui, senhor presidente Érico, um estudo de tudo que seja tombado nessa cidade, que talvez seja um excesso. A gente não consegue nem cuidar o que seria talvez possível e mais visível. Quem dirá, se o número for grande, talvez caberia até um estudo do que temos tombado, até a tombar, antes que tombe literalmente e não sirva para o público naquilo que podia prever e preservar como história. Eu quero expressar também que eu sou a favor da reforma previdenciária. Acredito que nós temos que debater o assunto e quero dizer, senhor presidente, que a pandemia não nos deveria impedir o diálogo, com todos os cuidados que tem que ter, tendo os representantes das mais diversas áreas e segmentos da cidade. A gente tem tantos diálogos, a gente tem tantos encontros, por que não fazer um diálogo respeitoso, de ouvir os servidores e os segmentos, mas que ela tem que avançar para que nós possamos poder, nesta área da Previdência e Preville, passar esse assunto com qualidade, é claro, adiante. E informo também que nós encaminhamos já um projeto de lei, uma emenda, e fica a critério dos demais colegas para estar analisando também o projeto que encaminhamos, e espero que outros colegas venham também trazer as suas sugestões para que venha enriquecer o projeto já encaminhado pelo Executivo, e assim o diálogo permite a gente construir pontes, e nesse sentido eu acredito e incentivo para este encaminhamento. Senhor presidente, eu gostaria de aproveitar neste momento para também registrar a reunião que teve ontem à noite na CIG. Não sei quem pôde acompanhar, o secretário Paulo Eli esteve fazendo uma reunião online com a CIG ontem à noite. E quero dar os parabéns à liderança da CIG. Eu tirei 1 hora e pouco hoje durante o dia para ouvir a reunião e me alegrei com 2 pontos. Vereador Sabel e os demais têm levantado sobre a questão da duplicação da Dona Francisca, e ele colocou essa questão na reunião ontem à noite, que estão encaminhando o edital de contratação de projeto para a duplicação da Hans Dieter até a Dobrevan, Edmundo Dobrevan, para fazer ali a duplicação desta área, bem como a revitalização e até a duplicação da Edmundo Dobrevan. Então vai ficar muito bom. E o que me foi também levantado foi justamente também
a rota do Tecelão, que é ali da Marquês de Olinda, Rui Barbosa e Dona Francisca até a Hans-Dieter Schmidt. Então também está incluído a revitalização desta área e até a BR-101. Então vai virar um eixo muito interessante, e depois da Edmundo Dobrevan, inclusive até a área de acesso para a Estrada da Ilha. Então, nesse sentido, toda essa área norte, prezados colegas, vai mudar completamente. Os investimentos que o município tem previsto no projeto do nosso vereador Adilson Girardi, de fazer a ligação da Almirante Jaceguai pela Estrada dos Suíços, Rua dos Suíços, até a rodovia do Arroz, vai mudar completamente a nossa dinâmica da área de rodovia na cidade de Joinville. E me alegrei também, inclusive, aqui vale também o diálogo, vereador Diego, na situação que foi colocado pelo secretário ontem, de que a BR-101 está nos limites, não tem mais como fazer. E o pessoal falando, inclusive, hoje da rodovia do mar, de ligar nossos mares aqui de uma forma mais rápida a Santos, outras possibilidades que venham a ter para os nossos produtos, na sugestão levantada inclusive pelo presidente da Tupi. Então foi interessante a reunião ontem à noite, me alegrei com mais um assunto. O secretário da Fazenda, prezados colegas, levantando o tema do turismo. Ele disse: os brasileiros deixaram no exterior 60 bilhões no exterior em suas viagens. Acabando, e a ideia agora é um plano, e mandei a reunião para o secretário Guilherme e para toda a equipe dele na área ele como secretário, falando sobre o turismo, dizendo: preparem a cidade para o turismo. Preparem a cidade para o turismo, porque pós-pandemia as pessoas vão viajar. Pós-pandemia as pessoas querem investir. E hoje, de cada 10 empregos, 2 são na área do terceiro setor. 2 estão ligados na área do turismo. E por isso a ideia de inclusive financiar um plano diretor para Joinville na área de turismo. Então está havendo essa disposição. Ao mesmo tempo, a possibilidade de incentivar, já que nós temos hoje áreas em toda Santa Catarina, na bela e Santa Catarina, nas áreas naturais pouco exploradas, e por isso todo o nosso incentivo, todo o nosso ânimo, a equipe de cultura e turismo do município de Joinville para investir naquilo que gera qualidade de vida, e inclusive resgatou a Europa e vai resgatar o Brasil. Então, nesse sentido, também que o nosso orçamento para os próximos 4 anos possa olhar forte na cultura e no turismo de Joinville. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Henrique. Próxima bancada do Novo, vereador Alisson, por até 9 minutos. Oi, agora sim. Boa tarde, presidente, senhoras vereadoras, vereadores. Cumprimentar aqui o ex-vereador James Schroeder, a todos que nos acompanham presencialmente ou de forma remota. Quero fazer um esclarecimento aqui para todos, principalmente para o vereador Salles, para a vereadora Ana, sobre o fato ocorrido hoje no bairro Fátima, a despeito da desapropriação. É uma família de Manaus, eles vieram de Manaus junto com outro grupo de pessoas. Aquela família, ela tem 15 pessoas e eles compraram aquele imóvel, aquele terreno, que fica numa área de preservação permanente, então a ocupação dela é totalmente irregular.
compraram pelo OLX, pela internet, né, viram o anúncio dessa forma, talvez até sofreram possivelmente algum tipo de golpe, porque lá de Manaus não sabiam o que estavam comprando, né? E assim que eles chegaram aqui, eles foram notificados, porque eles entraram numa área que existem outras casas ali também, né, já construídas, e a Secretaria de Assistência Social prestou suporte a eles com as notificações, oferecendo abrigo, e inclusive algo que nós já discutimos na Comissão de Cidadania, foram oferecidas passagens para que eles voltassem a Manaus, para que eles regularizassem a situação, mas eles sempre alegavam que são indígenas, mas nunca apresentaram o registro de indígena para que para que a Prefeitura pudesse acionar a FUNAI, e a FUNAI pudesse prestar todo o auxílio que eles têm direito e que seja necessário. Então, no dia 19, agora de março, há poucos dias atrás, foi registrada o início da construção da casa, já na parte de fundação e numa segunda ou terceira fileira de tijolos, e eles foram notificados novamente. A Secretaria de Assistência Social voltou a oferecer abrigo, e assistência. Eles se recusaram, não aceitaram, e o município tem um processo do Ministério Público Federal obrigando com que o município fiscalize e impeça a ocupação dessas áreas. Inclusive, o município já foi multado em R$35 mil, em relação a isso. E hoje, quando se viu que a edificação estava finalizada, aí se iniciou o processo de desapropriação, e aí, de alguma forma, hoje eles apresentaram o registro indígena, para que a FUNAI pudesse ser acionada. Então, temos informações de que a construção da casa, que é uma casa de alvenaria, ela inclusive recebeu doações de materiais, várias pessoas ajudaram na construção, certamente de boa fé, mas acabou contribuindo para a piora da questão da irregularidade. Então, se houve algum excesso de força, relação policial ou algo nesse sentido, a gente obviamente lamenta, mas todos os meios foram buscados de diálogo, de notificação, com vários dias de antecedência, por várias vezes, e eles se recusaram, resistiram a adotar os procedimentos necessários. Mas, de qualquer forma, a Secretaria de Assistência Social continua prestando auxílio a eles, e em breve devemos ter mais esclarecimentos. Obrigado. Próxima bancada, a bancada do Patriotas. Vereador William Tonesi, por até 3 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, vereadora Ana, vereadora Tânia, chegou a informação ao nosso gabinete, que amanhã uma frente de esquerda chamada Comitê Fora Bolsonaro, vai fazer várias intervenções urbanas aí na cidade. Não sabemos bem ao certo o que vai ser, se vão colocar lixo aí colado nos muros e nos postes, mas o grande objetivo deles, segundo o que foi nos relatado, é a luta pelo lockdown na cidade de Joinville. Então, já dizia George Orwell, que somos todos iguais, mas alguns são mais iguais que os outros, alguns têm mais direitos de ser iguais. Então, a gente assiste aí, por exemplo, o bilionário americano, George Soros, ele destinou só na semana passada mais de R$1 bilhão para financiar esses movimentos que destruíram aí os Estados Unidos,
para baderna, quebra-quebra, né, acabar com o comércio. Então, ele destinando 1 bilhão. Então aí vocês se perguntam, será que esse pessoal, será que eles estão realmente lutando, né, pelo trabalhador? Né? Acho que esse não é o objetivo, né? Esse pessoal que milita aí pelo lockdown, né, eles têm um objetivo só, né? É colocar o seu dinheirinho no bolso, ter uma causa, né, usar as pessoas como massa de manobra, promover o caos, né, e aumentar o número de mortes. Porque esse mesmo pessoal que milita pelo lockdown é o mesmo pessoal que trabalha contra o tratamento precoce. Então eles negam as pessoas. A gente assiste algumas vezes, né, sair um tratamento nos Estados Unidos, né, revolucionário, as pessoas fazendo de tudo para ir lá buscar o tratamento, mesmo que não tenha comprovação, mesmo que não tenha efetividade, porque é aquela esperança dela se salvar. Agora, no tratamento precoce, é o contrário. Temos assistido milhares de pessoas, né, se tratando precocemente, né, tendo bons resultados. Aqui nessa casa, temos vereadores que fizeram tratamento precoce, né, que melhoraram a sua saúde, que se não fosse por isso, talvez nem estivessem conosco. Então, quer dizer, esse pessoal ele quer negar isso para as pessoas. Então, essas pessoas são os verdadeiros negacionistas e genocidas. Eles sim são. Né? Eles querem apenas o quê? Eles querem apenas o caos, o controle social, aumentar a pobreza, porque já temos dados que a pobreza na América Latina aumentou, então eles querem sim aumentar a pobreza, não querem que as pessoas tenham direito a trabalhar, né? Levar o seu sustento para casa. Não levar o seu sustento para casa, né? Aumentar o número de mortes, que para eles é muito bom, né? Quanto mais gente morrer, mais eles conseguem sensibilizar a população, né? E aumentar o seu poder, que é isso que interessa, né? A essas pessoas interessa apenas isso, aumentar o seu poder. E é por isso, né, que esses bilionários, né, o pessoal que tem realmente dinheiro, financia o que a gente chama, né, que Antônio Gramsci dizia, que são os intelectuais orgânicos, né? Eles levam a causa para frente, né, e assim aumenta-se o poder. Então, vereador Brandel, é por isso que a gente assiste, né, que o tratamento não anda em Joinville, né, que conta com esses agentes orgânicos aí, né, a favor dessa agenda nefasta aí, que sim é genocida. Obrigado. Próxima bancada escrita, a bancada do PDT, vereador Lucas, por até 3 minutos. Presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, gostaria de cumprimentar o ex-vereador James Schroeder, pessoa pela qual me convidou para me filiar ao PDT e pelas suas mãos tive a alegria de disputar o pleito no ano passado, estar nessa casa, pessoa que por 3 mandatos honrou o nosso partido, também foi nosso candidato a prefeito na última eleição e seja bem-vindo novamente a essa casa, vereador James. Eu gostaria de pontuar a situação já mencionada pela vereadora Ana, pelo vereador Salles, e gostaria de colocar o vídeo, gostaria que o pessoal do visual, por gentileza, pudesse colocar no telão. Cheio de pimenta dentro da casa, as crianças passando mal, a polícia foi por trás, traiçoeira, e as crianças tudo passando mal, jogaram spray de pimenta nas crianças. Leva as crianças lá pra dentro. Leva as crianças pra dentro. As crianças vão... Eu não vou sair daqui. Tá, fica só os adultos. Vem alguém... Quer uma vez? Eu falei que eles estavam indo pra trás pra aprontar. Eu falei. Um monte de criança. Mas eles estão com spray de pimenta passando mal, as crianças. Tem que você falar disso. Agora tem que chamar o esporte. Chama alguém pra defesa de vocês. Eles não podem fazer isso.
Essa ação ocorreu no dia de hoje, no bairro Fátima. O Padre Fabiano, o pároco da paróquia São João Batista do bairro Fátima, nos procurou, nos enviou essas imagens no dia de hoje. Quero deixar bem claro que eu não estou questionando a legalidade desse ato, mas a forma pela qual ele se deu. Como cristão, eu preservo a dignidade da pessoa humana e gostaria, vereador Érico, de que fato o município tivesse algum esclarecimento. Essa ação foi comandada pela Secretaria de Meio Ambiente, pela Secretaria de Habitação e pela Secretaria de Proteção Civil. Então eu acho o mínimo de fato que o município possa nos esclarecer sobre essa ação. Nos alerta também para a questão de habitação, que é um direito social e que nós precisamos avançar com políticas públicas, mas nós precisamos de fato dar uma resposta digna a essa população, e o Padre Fabiano hoje nos procurou, assim como outros vereadores, para alertar. Eu acho que nós, enquanto vereadores, temos a função de dar voz aos anseios da população de joinvilense, e eu fiz questão de colocar esse vídeo para que nós de fato nos atentamos às práticas administrativas exercidas pelo Executivo Municipal. Muito obrigado, senhor presidente. Passa a presidência a vereadora Tânia, para que eu possa me manifestar por até 3 minutos. Com a palavra, o vereador Maurício Peixe, por 3 minutos. Senhora presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, cumprimentar o ex-vereador James, meu parceiro aqui de Câmara de Vereadores, 3 mandatos, vereador? 3 mandatos, então fizemos aqui grandes trabalhos. E sucesso lá em Araquari, na Secretaria da Agricultura, do nossa querida Araquari. Eu tenho 2 assuntos muito rápidos para tratar. O primeiro deles, hoje, tivemos mais uma reunião da Comissão de Moradores e Comerciantes do bairro Boa Vista, para que possa ser acompanhada as obras da rua Albano Schmidt, da Helmut Fábrica. Hoje acompanhado do vereador Brandel, que esteve lá junto, também assessor do vereador William estava lá, e também o vereador Kiko, que sempre está acompanhando, hoje não pode estar, mas a maneira nova de se fazer a administração e de acompanhamento e o nosso papel de fiscalização. Quero parabenizar o secretário Jorge por ter dado esta atenção e acompanhamento com a comunidade. Esta equipe, esta comissão, eles entram em contato direto com a CEINFRA para dizer como está o andamento da obra e a qualidade da obra. Realmente as empreiteiras de Joinville e vereador Brandel, nós verificamos hoje como pecavam e não tinha uma fiscalização adequada. Então hoje nós também exercemos o nosso papel fiscalizatório através da população. A população procura e nos repassa e a gente procura a CEINFRA e o projeto está andando, o processo está andando. Também hoje o secretário de Segurança esteve presente, o Rigo, e já falou de como vai ser todo o processo de sinalização das 2 vias. Porque é assim, quando termina a rua de fazer a pavimentação, vem todo mundo pedir que ela seja bem sinalizada e também tenha redutores de velocidade. Então tudo isso já está sendo tratado junto para quando terminar ter lá uma obra completa e de qualidade. Então parabéns ao secretário. Quanto a este fato, dói na gente, quem é cristão, vereador Lucas, e olha imagens como essa, dói no coração. Agora quem erra? Quem errou? Se a gente olhar um pouquinho para trás, quem errou foi a prefeitura, no seu papel de fiscalização, porque quando estavam começando a construir, se tivesse exercido a fiscalização adequada, não teria deixado construir, não teriam deixado lá vir uma família numa área de proteção permanente e construir a sua casa. Infelizmente, em Joinville, nós temos inúmeros casos desses, e que depois, com a prefeitura precisa, e a prefeitura não faz porque quer, ela é obrigada pela justiça, pela lei, a recorrer e fazer essa ação, e daí acontece o que aconteceu hoje. Tem que ir lá atrás e ver quem deixou isso acontecer.
de que maneira foi construído, por que foi construído. Então, nós temos inúmeros casos na cidade de Joinville e que nós precisamos dar andamento no processo de regularização fundiária. Nós temos que botar o REURB para frente, como já foi tratado aqui, vereador Diego, na semana passada, vai ser tratado agora nessa quinta-feira, para que possa regularizar os imóveis em Joinville e quem está irregular possa ter a sua oportunidade de tornar legal, que é o seu bem, o bem maior que é a sua habitação. Então, tem que chamar a atenção sim, isso dói na gente e não deveria ter acontecido. Obrigado. Retorna à presidência o vereador Maurício Peixer. Com a palavra, Podemos, vereador Brandel Júnior, por até 3 minutos. Boa tarde, senhor presidente, senhoras e senhores vereadores, público presente. Também quero cumprimentar o secretário da Agricultura, Jaime Schroeder, grande amigo. E hoje também tenho 2 assuntos para tratar aqui. Gostaria de, primeiro, enaltecer o trabalho do Jorge Sá na CEINFRA. Está junto com o povo, está levando a CEINFRA até a comunidade. Há um tempo atrás não tínhamos acesso, era difícil se comunicar, mas hoje está sendo feito um trabalho de excelência. Eu creio que é dessa forma, conversando, analisando, junto à comunidade. Outro assunto que eu não posso deixar de passar, ontem à noite recebi um áudio de uma munícipe chorando, desesperada, e falando do marido que está com sintomas de Covid desde sexta-feira e procurou o centro de triagem da Tupi, pois tenho visto falar, tanto pelo William, por outros vereadores, pelo prefeito, que lá tem o tratamento precoce, e do qual ela acredita, assim como eu também acredito e tenho visto na minha família ter feito efeito, tem dado efeito. O marido esteve lá ontem, ficou por 4 horas esperando, e no momento que foi receber a receita, saiu de lá com uma receita de ibuprofeno. E aí? Quem é que está nadando contra a correnteza lá, né? Será que os médicos não podem ter um pouquinho de consciência? Será que não dá para prescrever o tratamento precoce? Será que temos que aumentar os números de casos na nossa cidade? Encher os hospitais? Vamos ter um pouquinho mais de consciência. Ou vai faltar leitos? Não tem como. Eu tenho certeza, assim como o William falou e citou vários amigos vereadores que fizeram esse tratamento. Por que tanto medo? Por que não dá a opção para a pessoa? O que você quer que eu te prescreva? É por sua conta e risco o tratamento precoce? Eu vi funcionar na minha família. A senhora tomou ou não tomou? Ajudou a senhora ou não, dona Tânia? Se a senhora não tivesse tomado o tratamento precoce, a senhora acha que estaria aqui hoje? Não? Então, senhores vereadores, é isso que nós precisamos. Tratamento precoce, urgentemente. Muito obrigado, senhoras e senhores vereadores. Próxima bancada, a bancada do PSC, vereador Osmar Vicente, por até 3 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, amigos vereadores. Hoje eu venho agradecer ao secretário Jean. Semana passada eu fiz uma reclamação que lá no posto de saúde do Morro do Meio, as pessoas que procuravam o atendimento do Covid e ficavam lá fora esperando no sol e na chuva, e era necessário colocar uma estrutura, um todo, algo para essas pessoas poder ser atendido com mais dignidade. E o Jean, a meu pedido, ligando para ele, fazendo um pedido de indicação, ele falou que iria me surpreender. E hoje ontem recebi a notícia que já estava colocado esse todo. Então, parabéns, Jean, surpreendeu. É isso que a gente precisa mesmo no serviço público, dar resposta rápido. E eu fico muito feliz, e a comunidade lá do Morro do Meio pode ter certeza que também reconhece esse belo exemplo. Gostaria até da comunicação botar a imagem dessa estrutura lá no bairro Morro do Meio.
Então as pessoas esperavam ali fora, com sol e chuva, então ficou bem bacana, uma estrutura adequada que vai ser usado para frente aí com toda certeza também, tendo a pandemia ou não. Então muito obrigado, Jean, e surpreendeu realmente. Obrigado, presidente. É isso aí. Terminado o tempo dos partidos, como líder, vereadora Ana, por até 2 minutos. Queria voltar um pouquinho nessa questão, nesse fato que aconteceu com essa família, com essas famílias, né, moradores do bairro Fátima. E, como eu disse, independente da irregularidade do que aconteceu, a violência é sempre algo que a gente não tem como justificar. E aí queria pegar também na fala do presidente, de que sim, muitas situações, muitas famílias moram em situação irregular na nossa cidade, e as pessoas não têm culpa do que aconteceu lá atrás, né? Então é preciso realmente fazer essa regularização para que as pessoas tenham o direito, que é um direito garantido, que é o direito à habitação. E nós também temos um déficit muito grande na cidade, né, de um plano de habitação, de moradias populares para abrigar essas pessoas e outras, né, que vão chegando na cidade. E pensando também nesses grupos, nessas pessoas que vão chegando, nós estamos fazendo uma solicitação, vereador Érico, para que a Secretaria de Comunicação faça, ou tente pelo menos fazer, que esses materiais, principalmente material de saúde, da Secretaria da Saúde, que ele possa ser também feito em outro idioma, né? Nós temos um grande número de imigrantes, e aí eu quero falar dos imigrantes haitianos e africanos, que pudesse oferecer esse material também em crioulo e em espanhol. Fica aqui o meu pedido, obrigada. Como líder, vereador Sidney Isabel. Eu gostaria aqui de externar minhas condolências aos familiares e amigos de 2 grandes lideranças do distrito de Piraberaba. O seu Jefferson Sabino, conhecido como Pé, trabalhou comigo na subprefeitura distrital de Piraberaba, era o coordenador, pai de família, uma grande liderança, uma grande pessoa que lamentavelmente já não está mais no nosso convívio. Da mesma forma, o seu Valdemiro Lima, conhecido como Biro, ele foi diretor, foi presidente da Sociedade Mildal, idealizador de vários eventos, dentre eles a Festa do Pato, uma grande pessoa, um pai de família, e também nos deixou, lamentavelmente, por essa pandemia do Covid. Então aqui gostaria de externar minhas condolências aos familiares e amigos do seu Jefferson Sabino e do seu Valdemiro Lima. Obrigado, senhor presidente. Como líder, vereador Diego, por até 2 minutos. Senhor presidente, gostaria de dizer que o senhor antecipou a minha opinião em relação ao caso que aconteceu lá no bairro Fátima. Se houve um erro ali, foi por parte da fiscalização da prefeitura e não dos moradores. E nesse tipo de situação, aonde a prefeitura vai com uma máquina para derrubar a casa de uma família, e pior, com crianças naquela residência, eu sempre vou defender o morador nesse tipo de situação.
Sempre, independente de legalidade ou não, houve um erro de fiscalização. Imaginem vocês a quantidade de imóveis ilegais e irregulares que nós temos em Joinville. Vai faltar máquina se tiver que derrubar todas. Então, deixou construir, regulariza. Ou faz um programa habitacional e transfere essa família para uma residência. Agora, ir lá com uma máquina e derrubar uma residência de uma família que não tem para onde ir, foi irresponsabilidade por parte da prefeitura e falhou a fiscalização. E digo para vocês, se me chamarem numa situação como essa, onde uma máquina vai para derrubar uma casa de uma família e eu estiver lá, eu fico na frente da máquina. Das duas, uma. Ou a máquina vai passar por cima de mim, ou vão me levar preso. Por quê? Nós estamos brigando nessa Câmara pela regularização fundiária para evitar situações como essa. E quinta-feira nós teremos mais um embate nessa Câmara, a partir das 14 horas, para discutir justamente a regularização fundiária, que é o grande problema da cidade de Joinville. E nós contamos com o apoio dos senhores vereadores, com a presença de todos e com os órgãos que aqui estiveram na quarta-feira e que estarão representados novamente na próxima quinta-feira. Obrigado, senhor presidente. Passo a presidência à vereadora Tânia, para que eu possa me manifestar. Como líder, vereador Maurício Peixe, PL, por 2 minutos. Senhora presidente, eu quero aqui voltar um pouquinho atrás daquilo que eu falei, porque o vereador Érico botou no nosso grupo de vereadores que a prefeitura tomou ação imediata quando começou a construir a casa no dia 19 de março. Então, em 2 dias, mas foram lá e foi notificado, no dia 19 de março. E em 2 dias edificaram a casa, construíram e foram morar. Então, realmente, a prefeitura agiu, a fiscalização agiu no momento certo, só que não foi parada. Mas também não dá para ver a imagem que a gente viu. Aí dói no coração com crianças. Nós temos que saber adotar medidas, certas, não dessa forma. Eu sei que a justiça manda fazer, não é a primeira vez, já aconteceu em outras vezes, e tenho certeza que possa ser resolvido isso de uma outra forma, de uma melhor forma. Agora a prefeitura, quero dizer, agiu imediatamente e a justiça também. Eu nunca vi a justiça tão rápida como nesse caso já dá uma ação de demolição. E a outra situação, vereadora Ana, a senhora colocou muito bem aqui, o déficit habitacional que existe nessa cidade. Dizem que é em torno de 10 mil, não é 10 mil, é muito mais. É porque a maioria não se inscreve porque sabe que não adianta mais. Nós passamos aí 8 anos sem ter qualquer ação de governo na habitação. Só fizeram Minha Casa Minha Vida porque vinha recurso do governo federal, facilidades e tudo mais. Do restante não foi feito nada. Agora, como é que pode haver se os loteamentos, os empreendedores que querem fazer em Joinville não vai para frente? Porque demora na SAMA para regularização, em torno de 3 anos, 2 anos, aí vai para outra cidade que é muito mais fácil do que fazer em Joinville, que Joinville está bloqueado. É isso que nós temos que lutar bastante aqui nesta casa. Obrigado. Retorna à presidência, vereador Maurício Peixe. Como líder, vereador Brandel Júnior, por até 2 minutos, e após o vereador William. Senhores vereadores, também quero deixar aqui registrado que não tem como ver uma situação dessa e ficar calado. Independente se estava legal ou ilegal. Como o presidente colocou, estamos vivendo em plena pandemia. Que rapidez para julgar e mandar fazer e derrubar. E qual é o plano que você apresentou antes de derrubar a casa? Olha, nós vamos tirar você dessa casa, nós vamos colocar você em outra casa. Temos crianças ali. Todos vocês que têm trabalhos sociais envolvendo crianças, não conseguem ver aquilo ali e ficar calado. Não tem como engolir isso. Nós temos que ter menos sistema e mais feeling, ser mais humanizado, sentir, se colocar no lugar daquelas pessoas. Tá ilegal? Não vou tirar esse mérito. Mas que precisamos ter um pouquinho mais de sensibilidade. Estamos vivendo num mundo tão egoísta, né? Derruba, quebra tudo, mata tudo e pronto. E o resto da cidade que está irregular? É só aquela casinha ali que estava irregular? Então, vamos pensar um pouquinho mais também
com o coração. Obrigado, senhores vereadores, e obrigado, presidente. Com a palavra, como líder, vereador William Tonesi, por até 2 minutos. Nos últimos anos, né, se dizia que Joinville teve o melhor prefeito que Araquari. Já teve, né? Joinville tinha o melhor prefeito que Araquari tinha, né, que foi justamente o nosso ex-prefeito que mais promoveu o desenvolvimento da nossa cidade vizinha. E aí vem um ponto, senhor presidente, que a gente assiste esses conflitos e a gente entende o seguinte, que a burocracia, né, as dificuldades para se empreender, para se colocar novos loteamentos, para se colocar novos empreendimentos, né, eles têm justamente esse objetivo do conflito. Né? Se você não tem opção da pessoa poder ter um novo lote na cidade de Joinville, se Joinville fica tão complicado, é tão difícil, né? Daí você, em defesa de uma árvore X lá, você coloca uma lei ambiental tão draconiana, né, que você faz com que aquilo que antes era legal se torne ilegal. E é justamente esse artifício que é utilizado para jogar as pessoas na ilegalidade. Né? Isso a gente está assistindo dia após dia. Né? Um belo exemplo é a questão, né, dos decretos. Né? A pessoa tem a atividade dela legal até aquele momento, a partir dali ela se torna ilegal. Né? Então veja, por exemplo, a questão dos rios, né, na cidade de Joinville. Né? Tem terreno que a casa está do lado do rio, e aí se você for construir do lado não pode, né, por causa da legislação. E qual que é o objetivo disso? É justamente jogar as pessoas na ilegalidade, é jogar as pessoas para o conflito, criar conflito, dividir para conquistar. Esse é o verdadeiro objetivo. O restante que a gente assiste são só as consequências disso. Obrigado. Como líder, vereador Lucas. Senhor presidente, complemento o que os demais parlamentares falaram. Foram 5 crianças que precisaram, pela ação do spray de pimenta, de atendimento médico em unidades básicas de saúde ali no bairro Fátima. Então isso realmente dói o nosso coração. Não tem como não nos chocarmos, com a ação feita, como o vereador Brandel colocou. Que velocidade, e que falta de empatia. Gostaria de agradecer aos membros da Comissão de Legislação e da Comissão de Urbanismo, que deliberaram essa semana, o parecer sobre a criação da Comissão Especial. Queremos ainda hoje, deliberar para contribuir com a criação da região metropolitana de Joinville. Muito obrigado a todos, a sensibilidade de cada parlamentar, e aí nas próximas semanas, cumprindo o prazo regimental, teremos aí o início dos trabalhos. Muito obrigado a todos. Como líder, vereador Érico, por até 2 minutos. Boa tarde a todos os senhores vereadores, senhor presidente, senhora vice-presidente, todos os membros dessa casa que aqui respeitosamente sempre nos atendem muito bem, a todas as pessoas que nos assistem no YouTube. Devido à situação que aconteceu hoje, eu venho mais uma vez pedir encarecidamente aos nossos líderes federais que comecem a prestar atenção na nossa legislação, que faz com que pessoas boas, íntegras, discutam um assunto da forma como está sendo disposta nesse momento aqui, nessa casa. Respeito realmente a todos, e colocou a polícia contra crianças. Infelizmente deve ter havido excessos, eu realmente não estive presente, mas acredito na palavra dos vereadores que aqui trouxeram esses momentos lá conflitantes. Mas ou nós revisamos nossa legislação federal, ou nós vamos continuar vendo isso nas câmaras municipais. Infelizmente temos projetos fantásticos para se construir, com pessoas que querem se dedicar e fazer o bem com todo o custo do particular, gerando emprego,
e esses projetos não passam. E aí acontece uma invasão, dia 19 a casa não estava construída, houve um mutirão para construir essa casa de pessoas que vieram de fora, não são joinvilenses. Com todo respeito, gostaríamos muito de receber mais e mais pessoas aqui, mas da forma como foi realizada, me parece que tem algo estranho. Eu vou verificar, mas clamo aos senhores deputados federais e senadores, por favor, revisem as nossas leis. Muito obrigado. Terminado o tempo como líder, tem mais... o pastor Ascendino. Desculpa, pastor. 2 minutos. Boa tarde, presidente. Boa tarde, vereadores, vereadoras, pessoas aqui no público, nas redes sociais. Eu estava ali sentado, mas não ia falar, mas quando me mostraram esse vídeo lá no meu gabinete, eu pedi para parar. Quando tem criança, é muito complicado e é complicado. Eu hoje falei com um gerente, ele falou para mim que não tinha máquina, mas para derrubar tem. É complicado. Eu acho que isso não pode acontecer na nossa cidade. Fica feio para a gente, né? Lamentável, né? Eu acho que houve um grande exagero. Eu acho que nós não podemos ter essa atitude. Esse tempo já passou, né? Esse tempo já passou. Nós temos que resolver as coisas de outras maneiras, né? De outras maneiras. E fica aqui a minha indignação, né? Por essa atitude. Obrigado, presidente. Terminado o tempo como líder, pauta regimental. A presidência comunica que está em pauta regimental projeto de lei ordinária 271/2011, de autoria do vereador Odir Nunes, que institui o Dia Municipal do Tecnólogo. Projeto de lei ordinária número 321/2017, de autoria do vereador Jaime Evaristo, que dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação de serviço de internet sem fio Wi-Fi nos veículos de transporte integrantes do sistema de transporte coletivo urbano de passageiros do município de Joinville. Projeto de lei ordinária 433/2017, de autoria do vereador Rodrigo Facchini, que dispõe sobre a criação do programa de acompanhamento psicológico e assistência social na rede municipal de ensino. Projeto de lei complementar número 12/2018, de autoria do vereador Ninfo Koenig, que altera o artigo 37, acrescenta o artigo 42A ao artigo 42 e altera o artigo 43 da lei complementar número 84, de 12 de janeiro de 2000, que institui o Código de Posturas do município de Joinville, dispondo sobre regras de divulgação e sinalização de obras realizadas em vias públicas. Projeto de lei ordinária número 27/2019, de autoria do vereador Leoilson Correia, que dispõe sobre a obrigatoriedade da criação do programa Censo de Pessoas com Transtorno do Espectro Autista e de seus familiares no município de Joinville, realizado no âmbito da Secretaria Municipal de Saúde e de outras providências. Grande expediente. Informo, com base no artigo 128 do Regimento Interno, que nenhum vereador ou vereadora poderá ausentar-se do plenário, tendo em vista que iniciamos a ordem do dia. Comunicamos que o projeto de lei ordinário número 19/2021 encontra-se em regime de urgência, tendo em vista a aprovação do requerimento número 39/2021, ocorrida na sessão ordinária do dia 16 de março de 2021. Em primeiro turno de discussão e votação, em regime de urgência, o projeto de lei ordinário número 19/2021, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que institui a publicação da lista de munícipes vacinados contra a Covid-19. Solicito ao primeiro secretário que faça a leitura dos pareceres favoráveis da comissão com substitutivo e emenda. A leitura é obrigatória dos pareceres em virtude de termos aí o substitutivo e emenda.
Dando sequência aos trabalhos, projeto de lei ordinária número 19 de 2021, de autoria do vereador Cláudio Aragão. Relatório. Trata-se do projeto de lei número 19 de 2021, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que tem por objetivo dispor sobre a divulgação da lista de pacientes vacinados contra a Covid-19 no âmbito do município de Joinville. Segundo a justificativa apresentada pelo autor da proposta, o objetivo do projeto é, em síntese, garantir a transparência total e da operacionalização da vacinação contra o Covid-19, possibilitando o controle social. É relato do essencial. 2. Exame. 2.1. Da análise da admissibilidade jurídica da proposição. Nos termos do artigo 34.1 do Regimento Interno da Câmara Municipal, compete à Comissão de Legislação, Justiça e Redação emitir parecer sobre a admissibilidade das proposições. Quanto aos aspectos constitucionais, legais, jurídicos, regimentais e de técnica legislativa de todos os projetos, emendas, substitutivos ou qualquer outra matéria sujeita à apreciação da Câmara de Vereadores, exceto a proposta orçamentária para efeito de admissibilidade e tramitação. A referida análise deve levar em conta tanto os aspectos formais, competência do município, observância da forma adequada das regras de iniciativa, quanto os aspectos materiais, compatibilidade do conteúdo com o ordenamento jurídico da proposição. Feitas estas considerações preliminares, passa-se a análise de admissibilidade propriamente dita, 2.1.1, da análise dos aspectos formais da proposição, entre parênteses, competência, forma e iniciativa, fecha parênteses. No tocante aos aspectos formais da proposição, é evidente a competência do município para legislar sobre a matéria, por se tratar de assunto de interesse local. 2. A observância das regras atinentes à legitimidade ativa, vez que a matéria de origem parlamentar, apesar de criar obrigação ao Poder Executivo, não ocasiona necessária e diretamente aumento de despesas e visa dar concretude ao princípio da publicidade e ao poder fiscalizador do Legislativo. Quanto à possibilidade de a matéria partir do Legislativo, já decidiu o STF em caso semelhante. Desta forma, opina-se no sentido de que foram respeitados os requisitos formais na apresentação da matéria em análise. 2.1.2 da análise dos aspectos materiais da proposição, entre parênteses, compatibilidade do conteúdo da proposição com o ordenamento jurídico, fecha parênteses. Elucidada a competência do município para legislar sobre a matéria, bem como a respeito aos requisitos formais de iniciativa no presente caso, passa-se a análise da compatibilidade da proposta com os diplomas legais estruturantes, abre parênteses, aspectos materiais, fecha parênteses, que servem de fundamento de validade para o próprio processo legislativo, tais como a Constituição Federal, Estadual e Lei Orgânica do Município. Relativamente à publicidade e ao acesso à informação, a proposta, como um todo, está de acordo com o artigo 5º, inciso 4º da Constituição Federal, que garante a todos o acesso à informação. Ainda está de acordo com o princípio da publicidade, previsto no caput do artigo 37 da CRFB, e produzido no caput do artigo 79 da Lei Orgânica Municipal. No entanto, a divulgação de informações pessoais proposta na matéria, tais como nome completo, CPF, cargo e local do trabalho da pessoa vacinada, encontram óbice na Lei Federal 13.709 de 2018, abre parênteses, Lei Geral de Proteção de Dados, fecha parênteses, especialmente em seu artigo 7º e artigo 17, que assim determinam. Artigo 7º. O tratamento de dados pessoais somente poderá ser realizado nas seguintes hipóteses. 1. Mediante o fornecimento e consentimento pelo titular. Artigo 17. Toda pessoa natural tem assegurada a titularidade de seus dados pessoais e garantidos os direitos fundamentais de liberdade, de intimidade e de privacidade nos termos desta lei. Sendo assim, tais dados apenas poderiam ser divulgados com autorização do município vacinado, o que inviabilizaria a aplicação da lei como proposta.
Além do mais, este relator não acredita ser possível obrigar o Poder Executivo Municipal a realizar um cadastro e exigir informações e documentos das pessoas vacinadas que não decorram das regulamentações do Ministério da Saúde e do Programa Nacional de Imunizações. Tal medida, além de criar obrigações para órgãos da administração municipal, geraria novas despesas e burocratizaria o processo de imunização, estando ainda em desacordo com as regulamentações federais. Além do mais, é necessário se prever um período de vacância para que o Poder Executivo Municipal possa implementar a ação. Por essas razões, opina-se pela admissibilidade da matéria única e exclusivamente na forma do substitutivo global e diante apresentado. 3. Opinião conclusiva do relator sobre a matéria. Por todo o exposto, o relator opina pela admissibilidade jurídica da tramitação da matéria em análise, necessariamente na forma do substituto global seguinte. Substitutivo global ao projeto de lei número 19 de 2021. Dispõe sobre a divulgação da lista de munícipes vacinados contra a Covid-19 no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Artigo 1. A lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no âmbito do município de Joinville será divulgada na forma desta lei. Artigo 2. Para o atendimento ao disposto nesta lei, a lista referida no artigo 1º indicará as seguintes informações das pessoas vacinadas. 1. As iniciais dos nomes e sobrenomes. 2. O número do Cartão Nacional de Saúde, cartão SUS. 3. O critério adotado para a inclusão do munícipe na lista de prioridade. Parágrafo único. A critério do órgão competente, poderão ser divulgadas ainda outras informações, desde que respeitadas as disposições da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral da Proteção de Dados. Artigo 3. A lista será divulgada e disponibilizada em meios eletrônicos de fácil acesso e salvo justo motivo. Será atualizada diariamente. Artigo 4º. Eventuais despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessária. Artigo 5º. Esta lei entra em vigor após decorridos 30 dias da data da sua publicação oficial. Relator Lucas Souza. Visto e feito a leitura, né, do relato da Comissão de Legislação e Justiça, sigo agora para a Comissão de Saúde. Projeto de Lei Ordinária número 19 de 2021. De autoria do vereador Cláudio Aragão. Relatório. Trata-se do projeto de lei ordinária 19 de 2021, de autoria do vereador Cláudio Aragão, que tem por objetivo dispor sobre a divulgação da lista de pacientes vacinados contra o Covid-19 no âmbito do município de Joinville. Segundo a justificativa apresentada pelo autor da proposta, o objetivo do projeto é, em síntese, garantir a transparência total da operacionalização da vacinação contra a Covid-19, possibilitando o controle social. É o relato do essencial. 2. Exame 2.1 do mérito da proposição. O projeto de lei que visa obrigar a divulgação da lista de pacientes vacinados contra a Covid-19 no âmbito do município de Joinville reflete a iniciativa legislativa de diversos municípios brasileiros que procuraram proteger seus cidadãos na tentativa de inibir e identificar pessoas que eventualmente tenham burlado os critérios de prioridade preceituados nos planos de vacinação, através da divulgação dos dados das pessoas que tenham recebido a vacina no portal da transparência. Além disso, também atende à demanda requerida pelos órgãos de controle, no sentido de conferir total transparência aos esforços que vêm sendo implementados pelos gestores da saúde, com o intuito de combater e manter a pandemia de Covid-19 sob controle, razão pela qual é cobiçada sua aprovação. Contudo, o texto original do projeto sofreu alterações no âmbito da Comissão de Legislação, Justiça e Redação, com supedâneo da Lei Geral de Proteção de Dados, Lei 13.709 de 2018,
mediante substantivo global do seu relator, pois se considerou que a divulgação do nome completo, CPF, cargo e local de trabalho da pessoa vacinada afrontaria o disposto no artigo 7º e 17 do referido diploma legal. A emenda, então, proposta, apesar de evitar esforços no sentido de proteger os dados pessoais das pessoas vacinadas, acabou de retirar do projeto sua finalidade primordial, que é o acesso às informações que possam gerar denúncias às autoridades fiscalizadoras do cumprimento da ordem de prioridade e atendimento dos critérios para vacinação definidas por lei. Nota-se que as iniciais da pessoa vacinada, acompanhadas do respectivo número do cartão SUS, não atendem condições de transparência que possam assegurar o controle e cumprimento da política de vacinação. Vale frisar, em outros municípios, como Maringá, Rio de Janeiro, Presidente Prudente, dentre outros, a lista de pessoas vacinadas não omite o nome integral, por amor ao princípio da publicidade e transparência. Além disso, a iniciativa conta com o apoio da Ordem dos Advogados do Brasil e do Ministério Público no Estado de Santa Catarina, conforme se verifica no site indicado, que ratificam a importância do projeto para assegurar que a vacinação como política de saúde pública no combate à pandemia ocorra de forma célere e ordenada. Portanto, com a devida vênia, considerando que se trata de hipótese de divulgação pelas autoridades públicas, para as finalidades autorizadas pelo inciso 3º do artigo 7º da LGPD, entre aspas, pela administração pública, para o tratamento e o uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentadas ou respaldadas em contratos, convênios ou instrumentos congêneres, observadas as disposições do capítulo 4 desta lei. Carece o projeto de emenda modificada, mesmo que para fins temporários, para garantir o cumprimento dos critérios de prioridade da vacinação, sem que facilite a burla ou fraude, já amplamente noticiadas e objetos de denúncia. Os planos nacionais e estaduais de vacinação são políticas públicas de saúde que, diante de um cenário tão crítico e delicado que o país está enfrentando, atendem às finalidades da administração pública na persecução do interesse público com o objetivo de executar as competências legais ou cumprir as atribuições legais do serviço público. 3. Opinião conclusiva do relator sobre a matéria. Por todo o exposto, o relator opina pela aprovação do presente projeto de lei com a seguinte emenda modificada ao substantivo global apresentado. Emenda modificativa ao projeto de lei número 19 de 2021. Modifica o artigo 2º do substituto global ao projeto de lei número 19 de 2021. Artigo 1, o artigo 2 do projeto da lei 19 de 2021 passa a contar a seguinte redação. Artigo 2. Para atendimento ao disposto da lei, a lista referida no artigo 1 indicará as seguintes informações das pessoas vacinadas. 1. Os nomes e sobrenomes das pessoas vacinadas. 2. 3 primeiros números do cartão SUS. E 3. O critério adotado para inclusão do munícipe na lista de prioridade, vedada qualquer informação de cunho discriminatório. Parágrafo único. A critério do órgão competente, poderão ser divulgadas ainda outras informações, desde que respeitadas as disposições da Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018, abre parênteses, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, fecha parênteses, especialmente o inciso 1 do artigo 23. Artigo 2 do artigo 5º do projeto de lei número 19 de 2021 passa a contar com a seguinte redação. Artigo 5º.
Esta lei entra em vigor 15 dias após a sua publicação e vigorará por tempo determinado por 180 dias. Parágrafo único. No que não se atingir 40% da população vacinada, esta lei será prorrogada por mais 180 dias. Parecer assinado pelo relator Cassiano Ucker. Emenda do projeto de lei número 19 de 2021. Dando sequência ao... Eu peço para passar o relatório que segue... desculpa, ele segue diferente, vamos lá. Projeto de autoria do vereador Cláudio Aragão. Relatório. Trata-se de emenda do projeto em epígrafe, aprovado no âmbito da Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social, o qual promove as seguintes modificações no substitutivo apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. A. Indicação do nome completo da pessoa vacinada ao invés de iniciais. B. Indicação dos 3 primeiros números dos cartões SUS ao invés do número completo. C. A vedação expressa para a utilização de informação de cunho discriminatório na lista. D. A menção do inciso 1 do artigo 23 da Lei Geral de Proteção de Dados, que obriga a informação ao cidadão usuário de seus dados pessoais serão divulgados. E dispositivo tornando a lei temporária pelo prazo de 180 dias, prorrogáveis uma vez pelo mesmo período. É o relato do essencial. 2. Exame. Relativamente à divulgação dos nomes completos das pessoas vacinadas, este relator possuía o entendimento de que, para tanto, seria necessária a autorização expressa da pessoa vacinada, na forma do artigo 7º, inciso 1 da LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados. No entanto, o voto do relator proferido da Comissão de Saúde, Assistência e Previdência Social afirmou-se que, se aplicado ao caso do inciso 3 do mesmo artigo, que autoriza o tratamento de dados pela administração pública para o tratamento de uso compartilhado de dados necessários à execução de políticas públicas previstas em leis e regulamentos, quanto a isso, é oportuno enfatizar que a referida norma dá margens a interpretações dúbias, dividindo os especialistas quanto à legalidade da divulgação dos nomes completos dos pacientes vacinados. Ademais, a maior parte dos dispositivos da mencionada norma entrou em vigor apenas em agosto de 2020, de maneira que decisões judiciais sobre sua interpretação ainda são escassas. Dito isso, este relator registra que, ao seu ver, o caminho mais cauteloso para se seguir seria a divulgação apenas das iniciais dos nomes completos, evitando-se assim eventuais pedidos de indenizações individuais ou coletivos, previsto no artigo 22 da LGPD. Contudo, o momento pelo qual nossa nação passa, exige total transparência e publicidade dos atos do poder público, inclusive no tocante à política de vacinação. Com efeito, há inúmeras ações na Justiça e recomendações por meio das quais órgãos de controle, tais como o Ministério Público, a Defensoria Pública e os Tribunais de Conta, exigem que os municípios divulguem os nomes completos das pessoas vacinadas. Além do mais, outras políticas públicas, como o auxílio emergencial, tiveram suas listas de beneficiários divulgadas, constando o nome completo. Portanto, o relator opina pelo acatamento da emenda neste ponto, interpretando as disposições da Lei Geral de Proteção de Dados à luz do princípio da publicidade, previsto no caput do artigo 37 da Constituição Federal. Relativamente à indicação apenas dos 3 primeiros dígitos do cartão SUS, opina-se no sentido de que não há qualquer inconstitucionalidade na proposta,
até porque, com a indicação do nome completo, dados complementares detalhados passam a ser dispensáveis. No que se refere à vedação da utilização de termos de cunho discriminatório no inciso que trata do critério adotado para a inclusão na lista de prioridade, infere-se que a emenda buscou preservar o direito do paciente no sigilo da comorbidade apresentada. Por essa razão, opina-se pelo acatamento da emenda, porém com a redação dada no substantivo a seguir apresentado. Em relação à menção expressa no inciso 1 do artigo 23 da LGPD, no parágrafo único do artigo 2º do projeto em análise, este relator ressalta que entende a importância do referido dispositivo. Porém, analisando-se a técnica legislativa, acredita que esta previsão deveria constar em dispositivo próprio, vez que o parágrafo único do artigo 2º trata-se das informações do paciente que poderão ser divulgadas na lista e não de informações cujo paciente tem direito ao acesso relativas ao tratamento dos seus dados. Sendo assim, o substitutivo apresentado dará nova redação ao referido dispositivo. Por fim, em relação à vigência da lei por prazo determinado, esse relator opina pela aprovação da emenda, tendo em vista que, após a vacinação da maior parte da população, o controle ora proposto será dispensável. 3. Opinião conclusiva do relator sobre a matéria. Por todo o exposto, o relator opina pela aprovação da matéria, na forma consolidada a seguir. A linha A. Declarando-se prejudicado o primeiro substantivo global apresentado pela Comissão de Legislação, Justiça e Redação. B. Acatando-se as sugestões apresentadas nas emendas das Comissões de Saúde, Assistência e Previdência Social. C. Consolidando-se as emendas, o texto e a adequação à matéria técnica legislativa na forma do substantivo global a seguir apresentado. Substantivo global ao projeto de lei número 19 de 2021. Dispõe sobre a divulgação da lista de munícipes vacinados contra a Covid-19 no âmbito do município de Joinville e da outras providências. Artigo 1. A lista de pessoas vacinadas contra a Covid-19 no âmbito do município de Joinville será divulgada na forma desta lei. Artigo 2. Para atendimento ao disposto nesta lei, a divulgação referida no artigo 1º se dará por meio da lista, a qual indicará as seguintes informações das pessoas vacinadas. 1. Os prenomes e sobrenomes completos. 2. Os 3 primeiros números do Cartão Nacional de Saúde, Cartão SUS. 3. O critério adotado para a inclusão do munícipe na lista de prioridade. E 4. Outras informações, a critério do órgão competente. Parágrafo único. O critério mencionado no inciso 3 do caput deste artigo se limitará a indicar termos genéricos, tais como idade, profissional da saúde ou comorbidades, sendo vedada a especificação de dados sensíveis, tais como a idade da pessoa, a comorbidade existente, ou qualquer termo que viole a intimidade, a vida privativa, a honra ou a imagem do paciente. Artigo 3. A divulgação dos dados resultantes desta lei se dará em estrita observância à Lei Federal número 13.709, de 14 de agosto de 2018. Abre parênteses. Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Fecha parênteses. Devendo ser preservado às pessoas vacinadas, dentre outros, o direito previsto no inciso 1 do artigo 23 da referida lei. Artigo 4º. A lista será divulgada e disponibilizada em meios eletrônicos de fácil acesso e, salvo justo motivo, será atualizada diariamente. Artigo 5º. Eventuais despesas decorrentes da execução desta lei correrão por conta das dotações orçamentárias próprias, suplementadas se necessário. Artigo 6º. Esta lei entra em vigor
15 dias após a sua publicação e vigorará pelo tempo determinado em 180 dias. Parágrafo único. No caso de não se atingir 40% da população do município de Joinville vacinada até a data prevista no caput deste artigo, esta lei permanecerá em vigor por mais 180 dias. Assinado pelo relator Alisson Júlio. Sem mais, passo a palavra ao presidente. Obrigado, vereador Érico. Em discussão, os pareceres favoráveis com substitutivo e emenda. Não havendo em votação, os vereadores que forem favoráveis permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Aprovado os pareceres favoráveis com substitutivo e emenda. Em discussão agora o substitutivo com emenda. Em discussão, não havendo... vereador William com a palavra, por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadores, esse projeto da lista de vacinados, como havia já conversado com o vereador Cláudio Aragão, no projeto inicial eu era contrário ao projeto, mas dentro da Casa Legislativa a gente precisa ter diálogo, a gente precisa conversar e a gente precisa chegar a um consenso. Então, da mesma forma como existem as pessoas que são contrárias a terem os seus nomes divulgados, porque talvez não queiram tomar a vacina, e aí ela estaria expondo isso, também existem as pessoas que são favoráveis. Então, eu sugeri uma emenda ao projeto, que estabelecesse um prazo para essa lista. Então, um prazo de 180 dias e que, se o número de vacinados atingir 40%, essa lista ela é extinta. Porque a gente entende que essa questão das prioridades das vacinas, ela vai ser necessária sim, agora nesse início. Quando atingir aí 40% dos vacinados, acreditamos que já está se vencendo aí, a questão das prioridades, então já vamos ter um fornecimento de vacinas, porque a gente sabe que hoje a dificuldade da produção de vacinas é justamente a grande demanda que existe no mundo todo. Não é só o Brasil que quer vacina, não é só o Brasil que está comprando vacina. O mundo inteiro está comprando, são 8 bilhões de pessoas no mundo. O governo federal já tem aí o plano para aquisição de milhões de vacinas que superam em 2 vezes a população brasileira. Então, quer dizer, uma hora a lista ela não será mais necessária, vereador Cláudio Aragão? Então, o entendimento é esse, Vai chegar uma hora que a lista não vai ser necessária. Então, quero agradecer aqui a emenda, o acato, a emenda que coloquei, para extinguir essa lista no futuro, quando ela não for mais necessária. Então, só para ficar aí o entendimento, para aqueles que são contrários à lista, assim como eu também sou contrário, mas que com esse substitutivo, a gente vai ter garantido a extinção dessa lista para que ela não seja utilizada com outros fins futuramente. Obrigado. Continue em discussão com a palavra o doutor Cassiano, até 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, em relação à lei da vacina, eu vejo 2 pontos fundamentais para a gente abordar aqui na nossa casa. O primeiro, a necessidade de transparência, que, a princípio, todos os 19 vereadores dessa casa mantêm essa bandeira de trabalhar as informações de forma clara, de forma didática, de modo que toda a população tenha acesso a essas informações. Hoje, nosso tema vacina, um tema muito em voga, estamos todos esperançosos em tomar a vacina e combatermos a pandemia que nos aflige. Então, acho extremamente importante nós divulgarmos de forma clara, de forma direta, essas informações.
E o segundo ponto que me chama a atenção nesse projeto, senhor presidente, é a maturidade da nossa casa, de modo que o projeto ele tramitou de uma forma rápida, ele tramitou de uma forma que foi discutido na Comissão de Legislação, foi discutido na Comissão de Saúde e voltou na Comissão de Legislação e ele foi aprovado quando cada um colocou os seus pontos, cada um ponderou as suas ideias e num global todos nos entendemos. Creio que nosso município tende a crescer com atitudes desta forma, senhor presidente, porque o objetivo desse projeto e o objetivo desta casa é fazer instruções positivas para a nossa população, para a nossa cidade. Então, parabéns aí ao vereador Cláudio pela proposição e parabéns por todos os vereadores pelo andamento do projeto. Obrigado, senhor presidente. Com a palavra o vereador Henrique Degmar, por até 5 minutos. Aproveitando, senhor presidente, a questão das vacinas. As vacinas são como uma muralha de proteção à cidade. Onde a muralha cai, toma conta a doença. E por isso que os 40% agora aprovados não nos acomodem para alcançar quem der e dera 100%, 100%. Mas temos que alcançar no mínimo 75% para ter a proteção. E o ideal ainda é 95%. Então por isso a luta continua. Tratamento precoce sim, mas fortemente sim para as vacinas. Precisamos delas. E nessa perspectiva, incentivar as pessoas para a vacina. E animar nossas equipes de saúde que estão hipercansadas, e que elas precisam do nosso apoio, do nosso incentivo para continuar o seu trabalho. Eu só quero nesse sentido frisar que as vacinas funcionam como um muro de proteção. Nós vimos isso, onde no mundo inteiro se relaxou a questão só do sarampo. Deu para ver o que deu aqui ano passado e ano retrasado. Onde há toda uma corrente mundial contra as vacinas, pagando um preço altíssimo na saúde, naquilo que é uma das melhores políticas públicas já implantadas no mundo, que é a vacina. Então, nesse sentido, que nós possamos animar nossas equipes de saúde e, principalmente, chegar ao alvo de 75% de pessoas vacinadas em nossa cidade, daquele público-alvo necessário. Obrigado, senhor presidente. Obrigado. Continua em discussão. Com a palavra o vereador Cláudio Aragão, por até 5 minutos. Senhor presidente, vereadora Tânia, vereadora Ana, colegas vereadores, os assessores nossos aqui na Câmara de Vereadores, que estamos sem público, quem nos assiste pelas redes sociais e também a imprensa escrita falada. Eu, na verdade, venho aqui na tribuna, numa função hoje de gratidão à casa, como o pastor Acedino, vereador dessa casa, ele disse, vereador Cláudio Aragão, esse projeto é um projeto tão simples, mas de uma suma importância, de uma grandeza, e a Câmara de Vereadores ela sai ganhando. É um projeto, sim, muito simples, né? E claro que até o próprio prefeito poderia fazer isso por decreto também. Porém, é uma matéria que a própria comunidade está pedindo a transparência, vereadora Ana. Então, quem sai ganhando é o poder legislativo dessa casa. Então, que bom, quero muito agradecer ao vereador Cassiano, o vereador Kiko, o vereador William da Comissão de Saúde, que tiveram a compreensão também. Da mesma forma, o nosso presidente da Comissão de Legislação, o vereador Alisson, como os membros também, o Lucas, o Brandel, o Osmar, junto comigo, que também demos a celeridade nesse projeto. Simples, mas de grande valia, né?
Eu sei que as pessoas estão colocando nas redes sociais, assim como eu tive essa oportunidade no dia de ontem também, de vacinar os meus pais, vereador Henrique, e chega a ser um pouco emocionante. Chega sim. Às vezes a gente vê ali o enfermeiro se vacinando, a enfermeira, vereador Brandel, se vacinando, Osmar, nesse momento seu pai internado, né? Tomara que ele melhore e receba a vacina logo também. Meu amigo, né? Teu pai, trabalhamos na Tigre junto, melhoras para ele. Enfim, cada um de nós que vai tendo essa oportunidade e bem colocado, né? Bem colocado daí pelo o vereador Cassiano, a assessoria dele, quero agradecer, a assessoria do vereador Cassiano também, que visualizaram dentro do projeto, vereador Lucas, a legalidade de colocar o nome de quem vai ser vacinado, de quem foi vacinado. E aí a emenda do vereador William, muito bem colocada por ele também, se não atingiu 40%, né, que possa ser prorrogada. Tomara que, né, vereador William, que daqui, sei lá, 180 dias ou menos até, vereador Salles, 100 dias, vereador Sidney, a gente não precise mais dessa lei, pastor Acedino, né, vereador Diego. Então tomara que a gente não precise mais dessa lei, né, porque como disse o vereador Henrique, vamos vacinar, que a vacina é o caminho correto. Obrigado, senhor presidente. Continua em discussão, não havendo em votação o substitutivo com emenda. Quem for favorável, permaneça como está. Os contrários se manifestem. Está aprovado. Segue agora então para a Comissão de Legislação, Justiça e Redação para a elaboração da redação final, conforme dispõe o artigo 175 do Regimento Interno. Tem aqui o requerimento número 53, 2021, de autoria do vereador Diego Machado. Peço para o vereador Érico, primeiro secretário, fazer a leitura. Dando sequência aos trabalhos, requerimento número 53 de 2021. Os vereadores abaixo assinados requerem a Vossa Excelência, em conformidade com o artigo 191, parágrafo 4º, inciso 21, do Regimento Interno, dispensa de parecer de mérito para deliberação pelo plenário do projeto de resolução número 10 de 2021, considerando serem os membros dessa comissão autores da proposta e tendo-se manifestado quanto ao mérito na própria justificativa do projeto, em analogia ao artigo 208, parágrafo único do Regimento Interno. Assinado pelo vereador Diego Machado. Passo a palavra ao presidente. Senhores vereadores, então boto em discussão o requerimento. Com a palavra o requerente vereador Diego Machado. Senhor presidente, vereadores, só para explicar, né, trata-se desse projeto de resolução da criação para discussão da criação da região metropolitana de Joinville. Como chegou à Comissão de Urbanismo, nós fomos orientados pelos nossos técnicos que, apesar de que foi designado relatoria hoje na Comissão de Urbanismo, nós somos orientados que se trata de um projeto onde todos os membros da Comissão de Urbanismo assinaram o projeto. Então, cabe a dispensa da relatoria nesse caso, né? Então, nós aprovamos o requerimento para que ele seja já discutido em plenário, haja vista que dispensa a necessidade de relatoria, já que todos os membros da comissão assinaram o projeto também. Continue em discussão o requerimento, não havendo em votação. Os vereadores que
Concordarem, permaneçam como estão. Os contrários se manifestam. Está aprovado. Bom, nós também estamos com o tempo regimental agora se esgotando, mas só para explicar, vereador Lucas, que é o proponente, vereador Diego, seria que faltou aqui o requerimento para inclusão na ordem do dia, de preferência. Então, que possa ser feito amanhã, se quiserem fazer a discussão amanhã. Então, teria que a comissão fazer este requerimento para incluir amanhã na ordem do dia. Sim, a comissão tem que se reunir para poder pedir a inclusão de preferência na ordem do dia. Não sei se foi feito isso na comissão. Só um pouquinho. Ele pode pedir no plenário. Pode pedir no plenário. Está aqui explicado, então não precisa reunir a comissão, o vereador pode fazer individualmente, mas o requerimento tem que ser por escrito. Então pode fazer, até porque o nosso tempo regimental está esgotado. Senhores vereadores, eu mandei no nosso grupo do WhatsApp de todos os vereadores um convite para a gente se reunir na sexta-feira. Então, os vereadores que puderem, confirmarem a presença, para que nós possamos discutir o assunto aqui da Previdência, o projeto, e também tem mais um ou outro tema que a gente pode incluir para uma discussão rápida entre nós vereadores, ok? Encerramento da sessão. Agradecendo a Deus, às senhoras vereadoras, senhores vereadores, servidores deste Poder Legislativo, profissionais de comunicação social, público presente e aos telespectadores que nos acompanhem pela internet, declaro encerrada a presente sessão ordinária e convoco as senhoras vereadoras e senhores vereadores para a próxima sessão ordinária a ser realizada em 24 de março de 2021, quarta-feira, às 17 horas, no plenário desta Casa. Boa noite a todos.